A paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Se você tem uma Bíblia Sagrada na sua casa, gostaria que você abrisse no livro de Jó, capítulo 34, verso 4, que diz assim: O que é direito, escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. O que a palavra de Deus, aqui ela nos orienta, é algo relativo às escolhas. Quais têm sido as escolhas que você tem feito? Será se você não está prestes a fazer uma escolha? E a pergunta que eu faço é: esta escolha é a escolha correta? Você já orou a Deus? Você já perguntou ao Papai do céu se esta sua decisão está de conformidade com a sua palavra? Ao fazermos uma escolha, nós temos que ter muito cuidado. O cuidado que nós temos que ter é com a aparência. Não se engane com as aparências da vida, porque as aparências, elas são enganosas. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, diz a palavra de Deus. Ser cristão, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é andar meio que na contramão da lógica humana. Você sabia disso? Pois é. Pois o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fez isso. Preste atenção numa coisa. Jesus Cristo, como Filho de Deus, que desceu do céu, Jesus poderia ter escolhido nascer em um bom palácio, em Jerusalém. Todavia, Jesus escolheu nascer em Belém, numa manjedoura, lugar para os animais. A palavra de Deus também nos mostra, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 2, verso 23, que Jesus escolheu morar em Nazaré, para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta, que ele será chamado de Nazareno. Por que Jesus não escolheu nascer em Roma, no maior império do mundo que existia na época? Por que ele não escolheu nascer e morar nos palácios em Jerusalém? Jesus escolheu nascer em Belém. Jesus escolheu morar em Nazaré. E te falo mais, Nazaré não era um lugar muito bem visto naquela época. A Bíblia diz que quando Jesus começou a chamar os seus discípulos, chamou a Pedro, e Pedro foi, chamou a André e disse: André, eu encontrei o Messias. E André foi e constatou que era verdade. E André foi e chamou a Filipe. Filipe, eu encontrei o Messias, aquele de que fala Moisés, de que fala a lei, de que fala os profetas. E Filipe foi e viu que era verdade. Filipe, por sua vez, procurou a Natanael. Natanael já era um homem mais culto, já era um homem mais preparado, mais conhecedor da lei, mais conhecedor da história geográfica de Israel. E ele fez uma pergunta a Filipe, quando ele disse: temos achado aquele de que Moisés falou. E Natanael perguntou a Filipe: da onde ele é? E Filipe respondeu: de Nazaré. E Natanael perguntou: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe disse: vem e vê. E quando Filipe, juntamente com Natanael, se aproximaram de Jesus, Jesus olhou para Natanael e disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael olhou para Jesus e disse: tu me conheces da onde? E Jesus disse: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. E Natanael disse: Senhor, verdadeiramente tu és o Messias. E Jesus disse: somente porque te vi debaixo da figueira? Em verdade eu te digo, que coisas maiores tu verás. Tu verás os anjos descendo e subindo sobre o Filho de Deus. Ou seja, Jesus escolheu Nazaré, mesmo sendo uma cidade não muito bem vista. Cuidado com as escolhas. Jesus, ele escolheu ser um carpinteiro, como nos mostra em Marcos capítulo 6, verso 3, quando ele estava exatamente em Nazaré. As autoridades disseram: não é este o carpinteiro? Não estão entre nós
todos os seus irmãos, José, Judas, Tiago, Simão, suas irmãs não estão aqui entre nós? Não é este filho de Maria? Pois é. Ele escolheu as ferramentas de uma carpintaria para poder trabalhar. Com a inteligência divina que Cristo tinha, com a sua sabedoria, Jesus Cristo poderia ter criado as mais ferramentas e produtos existenciais da época e até de épocas vindouras ainda, porque ele sabia que um dia iria existir internet, ele sabia que um dia iria existir avião, sabia de tudo, mas ele não fez. Ele preferiu a carpintaria. Jesus escolheu as ferramentas da carpintaria em vez dos palácios, em vez das grandes mansões da vida. Qual a sua escolha? Se você tivesse tido também esta oportunidade que Cristo teve de morar, aonde você moraria? Será se você moraria onde você está morando hoje? Ou será se você iria morar nos lugares de primeiro mundo? Lisboa, Nova York, Champs-Élysées? Para onde você iria? Certamente você escolheria os lugares mais caros que existiam. Mas Jesus não, Jesus escolheu Nazaré para morar. Jesus escolheu Belém para nascer. Jesus escolheu as ferramentas de uma carpintaria para poder desenvolver o seu artifício, para poder ajudar com a alimentação dos seus irmãos, porque segundo a história, José, ele partiu ainda cedo e Jesus ele assumiu o compromisso juntamente com Maria de cuidar dos seus demais irmãos, caindo assim por terra o ensinamento que diz que Jesus foi o único filho que Maria teve. Isso não tem nenhum respaldo bíblico. Mas Jesus escolheu o deserto em vez das terras férteis. A palavra nos mostra em Marcos capítulo 6, verso 35, que depois de Jesus ter multiplicado os pães e os peixes, Jesus escolheu o deserto. Por quê? Para poder orar, para poder estar a sós com Deus. Depois de um dia cansativo, o que nós queremos é o repouso, é o descanso, é sentar em um sofá, deitar-se muitas vezes e ficar assistindo filme, ficar assistindo um futebol. Jesus, quando ele estava cansado, ele não escolheu o sono. Jesus, quando ele estava cansado, ele escolheu muitas vezes um deserto, um jardim para poder orar. Jesus, ele trabalhou na contramão da lógica humana para escolher os seus discípulos. Jesus Cristo, ele não escolheu os doutores da lei. Jesus Cristo não escolheu os sacerdotes. Jesus Cristo não escolheu os profetas. Jesus Cristo ele chamou homens frágeis, pescadores, cobrador de imposto, homens que tinham o seu ofício básico da época. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: ele pegou homens frágeis para poder torná-los fortes. Ele escolheu os indoutos da vida para poder fazê-los sábios. E olha como Jesus trabalha. Jesus, quando ele foi para Jerusalém, na sua entrada triunfal, Jesus não escolheu um cavalo puro sangue para ir montado. Jesus Cristo, ele não escolheu uma bela carruagem puxada por 4 de milha. Jesus escolheu um jumentinho, filho de uma jumenta, conforme está escrito no Evangelho segundo João, capítulo de número 12, verso de número 14. Jesus trabalha na contramão. O que é que você está escolhendo, meu irmão? Quais têm sido as suas escolhas? Está indo pela aparência? Você, menina jovem, está namorando um sujeito simplesmente por causa da aparência? Você, meu jovem, está procurando uma bela mulher simplesmente olhando para o seu exterior? Lembre-se de uma coisa: o mais importante na vida de um ser humano não é o exterior, mas sim o interior. É aquilo que ele tem por dentro.
Louvado seja o nome do Senhor. Veja como Jesus Cristo, ele trabalha na contramão da lógica humana. Jesus Cristo, ao entrar em Jericó, ele não procurou a casa do sumo sacerdote, não procurou a casa de um sacerdote, não procurou nenhum representante do Império Romano. Jesus Cristo preferiu a casa de um ladrão. Jesus preferiu pousar na casa de Zaqueu do que pousar no palácio de Herodes. Jesus escolheu a casa de Zaqueu. Assim também como Jesus Cristo, ele escolheu os pequenos desta terra. Sabe para quê? Para torná-los grandes no reino dos céus. Então, se meu prezado, cuide-se com a aparência. Cuide com as escolhas que você está fazendo. A tua escolha, ela poderá te levar ao abismo. A tua escolha que você está prestes a fazer poderá estar te levando a lugares aonde você não gostaria de ir. Olha a forma que Jesus trabalha. Jesus Cristo, ele escolheu os cravos. Jesus Cristo, ele escolheu os espinhos. Jesus Cristo, ele escolheu a lança. Sabe por quê? Porque ele sabia que era através de tudo isso que ele iria garantir a tua salvação, que ele iria garantir a vida eterna. Ele escolheu os cansados, ele escolheu os sobrecarregados, ele escolheu os oprimidos desta vida para poder trazer para eles o verdadeiro alívio para a sua alma. É por isso que ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Cuide das escolhas que você está fazendo. Jesus escolheu um jumentinho em vez de uma bela carruagem. Cuidado com as tuas escolhas. Antes de você tomar uma decisão, ore a Deus. Não vá pela aparência. Ore a Deus e peça ao Senhor para tomar a tua frente, tomar a tua direção, para que as tuas escolhas possam ser as melhores possíveis. Talvez você esteja pensando em sair do teu trabalho, porque alguém te ofertou um trabalho que aparentemente tu vai ganhar mais, que vai ser melhor. Preste atenção nisso. Veja se verdadeiramente Deus, ele está nesse negócio contigo. Se Deus não estiver, o barco está furado. Mas se Jesus está contigo, grandes serão as tuas vitórias. Guarde essa palavra no seu coração. Cuidado com as suas escolhas. Escolha aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é direito, aquilo que você mais na frente você poderá contar como você fez. Se você não pode contar, então não faça, porque Deus não vai estar contigo nestas tuas escolhas. Deus concedeu a você o livre arbítrio. O poder de escolha é seu. O poder de escolha não é de Deus. Deus coloca diante de você a vida e a morte, mas ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Jesus Cristo, ele percebeu que Caim estava com o seu rosto transtornado, que o seu rosto estava mudado, e ele chegou para Caim e disse: o teu pecado ele é contra ti, mas cabe a você dominar. É você quem tem que dominar. É você quem tem que escolher. Caso contrário, disse ele, o pecado já está às portas. Escolha as coisas certas. Escolha aquilo que é aprovado por Deus e não aquilo que é reprovado por Deus. Fazendo assim, você terá uma vida abençoada, você terá uma vida próspera, você terá uma vida frutífera, porque você fez uma escolha segundo Deus. A palavra do Senhor nos fala que Davi, quando ele ia sair a uma peleja, ele dizia: Senhor, tu vais comigo? Tu estás comigo nesta guerra? Tu estás comigo nesta peleja? E o Senhor dizia: vai, porque eu estou contigo. Mas quando o Senhor dizia não vai, ele também não ia. Então, faça a escolha certa no nome de Jesus e seja ricamente abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.